voto. Paulinha, no clima lá em cima, a gente fala agora de pesquisa. Eu vou trazer uns números para ver se o pessoal esfria, né? Porque número é uma coisa um pouco chata, eu acho, porque sou de humanas. Mas vamos lá. Os principais números aí dessa pesquisa, eu já trouxe o detalhamento aqui no começo do Morning Show, mas tem essa questão aí dessa diferença, essa vantagem do Lula sobre o Bolsonaro cair de 14 para 11 pontos percentuais. Então, num primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiria na liderança com 41%, de acordo com os dados do Poder Data, e o Jair Bolsonaro com 30%. A gente trouxe um detalhamento também em relação aos outros posicionamentos, mas só vou trazer também o segundo turno, porque eu acho que vocês já estão prontos aí para comentar. Então, nesse segundo turno simulado, com a disputa de Bolsonaro e Lula, o Lula sai na frente, tem 54% das intenções de voto contra 37% do atual presidente. E aquela história também do auxílio emergencial já está refletindo um pouco nessa pesquisa e, apesar de dentro da margem de erro, já trazer uma diferença em relação à intenção de voto ao presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Marco, o que você achou dessa pesquisa, esse crescimento do Bolsonaro? E tem um outro crescimento que vale a pena a gente destacar, que é o do Ciro. Subiu 4 pontos. E o PDT entende, Paulo, que esse crescimento do Ciro tem a ver com os ataques recorrentes dele ao próprio Sérgio Moro. Então, o Ciro provavelmente agora vai investir ainda mais. Ele que tem feito vídeos, reacts aí, né, de falas do Moro nas redes sociais. Parece que isso tem dado certo. Então, acho que o Ciro vai investir ainda mais nessas críticas ao Moro. Não sei se isso será suficiente para aumentar ainda mais, a ponto dele se despontar aí como cara da terceira via. Empatados, né? O Moro e o Ciro empatados com 7%. Teve também o lançamento, acho que talvez isso possa ter contribuído também, o lançamento da candidatura dele, que foi televisionado por todas as emissoras. Né? Sim, houve uma grande repercussão em cima do pronunciamento do Ciro. Exatamente. E aí? Vamos lá, pesquisa. Tinha que ter uma estatística das estatísticas e mostrar o quanto elas erram, porque eu acho que é muito preliminar ainda o momento que a gente vive para começar a tentar verificar quem está na frente de quem. Esses números eles são tão fluidos que eu entendo que esse tipo de pesquisa, né, serve só como instrumento para o pessoal do PT, no caso, né, e para quem for fazer algum tipo de parceria com o PT, para, de alguma forma, ganhar força, ganhar algum tipo de relacionamento para falar, olha, esse candidato é viável, né? O Lula é um candidato viável de alguma forma. Então, eu acho complicado, porque sempre que a gente olha para trás, Paulo, e a gente pega, por exemplo, estatísticas anteriores a outras eleições, você percebe que existe aí uma aproximação do resultado final muito perto do fim, e que não tem absolutamente nada a ver com o panorama atual. Então, mais difícil ainda do que isso é dar algum tipo de nexo de causalidade para quem está crescendo ou descendo agora. Então, por exemplo, para mim é muito difícil acreditar, apesar do Carlito estar aí ouvindo a gente, que tem alguém que vote no PT ainda. Para mim tem um caráter um pouco masoquista alguém que vota no PT. Por quê? Porque foi aí conflagrado o maior escândalo de corrupção da história do mundo ocidental. E daí você vê na pesquisa o candidato que estava preso, né, despontando na pesquisa, assim, de maneira absoluta, né? Mas não tem o voto anti-Bolsonaro aí também, Marco? Então, mas eu não entendo que o voto, por exemplo, para mim o voto anti-Bolsonaro seria um voto no Ciro ou no Moro. Então não faz sentido a pesquisa, considerando que o Lula, ele não tem um apreço, você consegue ver, né? Ele tem muita mídia, ele tem muita especulação midiática a respeito do que ele fala, o que ele faz, mas do ponto de vista prático, eu acho estranho demais essa situação. Que o cara que vota no Lula, me corrijam se eu estiver errado, quero ouvir o Carlito também nesse sentido, mas eu acho que é o cara desesperançoso também. Porque na hora que... Eu vi, inclusive... Meio Maluf, rouba mais faz. Exatamente. Rouba mais dá uma migalha. Uma pesquisa de um candidato a governador de Roraima, que eu nem vou citar nomes aqui, mas nessa pesquisa, agora, inclusive, a pesquisa perguntava o seguinte: você acha que o fulano é ladrão? Essa era a pergunta da pesquisa. De cada 10, 8 falavam sim, é ladrão. Aí ele fez uma outra pergunta dentro dessa pesquisa, questionando o seguinte: vocês 8 que disseram que esse cara é ladrão, você votaria nele? Dos 8,
4 responderam que sim. O que quer dizer isso? É o cara desesperançoso, é o cara que fala, pô, mas essa corrupção tá aí com todo mundo. Dane-se em quem que eu vou votar. Infelizmente. E essa é a estratégia do PT, viu, Paulo? Porque eles fazem uma espécie de equivalência moral entre discursos do Bolsonaro e ações, né, que foram aí provadas, conflagradas do Partido dos Trabalhadores. Não é só Lula que eu estou falando aqui, pessoal. Eu estou falando de presidente de fundo de pensão, presidente de fundos estatais, presidentes de empresas estatais. Um monte de gente foi presa durante esse período por escândalos de corrupção. Então, vai muito além do Lula, né? É uma estrutura que antes o Gilmar Mendes chamava de cleptocracia, que é exatamente isso, um governo para roubar, para saquear o Estado. Mas essa pauta anticorrupção que o Bolsonaro assumiu bem quando ele foi eleito, ele já desgastou agora, né? Deu uma toda patinada. essa confusão aí. Entre os candidatos que se colocam, vocês acham que tem alguém que poderia, de fato... É o Moro, por exemplo? Janones. Eu gostei desse Janones. Janones sempre aparece ali com os seus 2%, né? Está empatado com o Dória. É que nem o Emael, né? Aquele cara que sempre aparece para fazer uma bravata e não decola. Para mim, Moro e Ciro também são a mesma... Na verdade, são dois esquerdistas, né? O Moro é centro-esquerda. Moro? Não vem você também, Marco. Eu também acho, eu compartilho. Não é possível. Pronto, Paulinha, está respondida aquela sua dúvida. É um cara bonito, bolsonarista. Foi a primeira coisa que eu perguntei pra ela. Não, é que eu sou de direita. O que acontece? Uma pessoa que se identifica como alguém liberal... é comunista. Escuta alguém falando, eu sou de direita, mas não defende, né, questões relacionadas a princípios e valores que os liberais defendem, eu não posso fazer outra coisa senão reclassificar. Mas ele não é de esquerda, Marco? Oi? O Moro, o que o Moro defende em relação ao socialismo? O Moro, tem a questão do porte de arma, tem a questão então se você não defende o porte de arma, você naturalmente é socialista. Existem valores... O Moro prendeu o Lula. Paulo, sempre sempre Não, é aquela esquerda meio eufemística, assim, meio democrática, que o pessoal lá... É uma esquerda... Né? Igual Dória, né? Igual Dória. Dória é esquerda. Não é possível. Todo mundo é O Dória é. Só o Bolsonaro então, só o Bolsonaro é de direita. Hoje, como no discurso dele de abertura do Congresso, é o único que defende a liberdade, assim, de maneira incondicional. Foi o que está aí, né? Ninguém defende a liberdade de maneira incondicional. O Dória fez o lockdown em São Paulo e está toda hora, de alguma forma, trazendo alguma nova arbitrariedade. Agora ele vai levar os pais para o Conselho Tutelar. Quer dizer... Paulinha Azui gostou muito do Marco Antônio. Eu ainda se peguei bastante. Mas o Bolsonaro defende a liberdade de imprensa e vive atacando a imprensa, vive em pé de guerra com a imprensa. Mas é diferente de regular. Os relatórios, todos os relatórios internacionais mostram que ele é o responsável pela maioria dos ataques. Outra coisa é fechar o veículo de comunicação como Mas quem fechou o veículo de comunicação no Brasil? Como Lula quer. Não, tô falando como Lula quer, que falou que vai regular. Mas o Lula falou que vai regular. Tá muito engraçado hoje aqui, desculpa, amigos, mas... Carlito tá... Fala, Carlito. A gente tá engraçado todo dia aqui debatendo com você. Tá muito engraçado. Primeiro, eu queria retirar a questão do debate técnico com o Marcos. Ele até pode ser técnico fora daqui, mas aqui está claro que ele não vai adotar uma postura técnica. Ele vai ser mais um cabo eleitoral do mito. Vamos voltar aqui para a pauta para eu dar minha opinião sobre a pesquisa. Melhor do mito do que do ladrão. Essa margem de... O cara citou Leandro Narlock, o cara que apagou os tweets que eu provei que ele estava mentindo. Não fala do Narlock, não, que o Narlock é nosso amigo. Cara, Narlock é super respeitado. Mas a internet, o print é eterno, né? Então vamos voltar para a pesquisa. A questão da pesquisa é bem simples. A pesquisa tem uma margem de erro e eu acredito que dentro da margem de erro está variando correto. Algumas apontam ali uma margem de 2 para mais ou para menos, outras apontam 3 para mais ou 3 para menos. Eu acho que esse cenário aí é o cenário mais ou menos que a gente está tendo nessa oscilação entre pesquisas para mais ou para menos. Agora, como a área do Marcos talvez não seja a política, a gente sabe que para um político vencer a eleição ele precisa de votos. E alguns dos maiores colégios eleitorais do Brasil estão no Nordeste. E no Nordeste a gente tem governadores ligados à esquerda. Na Bahia, aqui em Sergipe, que apesar do governador ser do PSD, a vice é do PT. A gente tem governadores ligados à esquerda no Pernambuco. A gente tem governadores ligados à esquerda no Rio Grande do Norte e no Ceará. E nas últimas eleições, professor, a gente teve aqui eleitos no Nordeste somente políticos de esquerda. Se você pegar 2014 e 2018, só políticos de esquerda. O único estado que o PT não ganhou foi o Ceará em 2018. Então, ao invés de ficar com essa
cleptocracia do conhecimento, né? Achar que vocês aí são os detentores do saber, o eu mestre, a gente deveria só pegar os números. O Nordeste tem 40 milhões de eleitores. O Brasil tem 147 milhões, segundo o último dado de 2020. Então, para discutir opinião por opinião, eu acho que não deveria nem ter trocado o Sabará pelo Marcos. Poderia deixar o Sabará aí, que ia ficar do mesmo jeito. Poxa, fiquei triste agora, Carlito. O único técnico é o Carlito. Mas eu vou fazer só um ponto aqui pro Carlito, que é interessante. Você é café com leite, isso aí. Eu Carlito, nem vou falar de você, você é café com leite. Uma reflexão interessante. Pelo menos não me acha mais Você tá do que sou, preenchendo a não porta você, meu filho. Você tem quantos anos mesmo? Porque parece uma criança debatendo, sinceramente. Vai pro lado pessoal. Deixa eu só e falar o pensamento do outro. Acha que o único técnico é Este ele. programa ainda não é o Casos de Família. Nós temos que comentar notícias aqui e é isso que eu quero ouvir. Marco. Tem um ponto, Carlito, que é interessante na sua fala, que é a mentalidade estatizante, né, dependente do Estado. E, infelizmente, no Nordeste, né, apesar de existirem muitos liberais lá, de fato, você tem razão, né, existe um vínculo muito forte entre as agruras que o cidadão vive e a ideia de que só o Estado pode salvá-lo disso, só o Estado pode alforreá-lo disso. E eu concordo com você, a gente tem que quebrar essa corrente, quebrar esse elo desse ponto a respeito dessa questão. E tem outro ponto também que é importante, que você está colocando aí, de equilíbrio político. Uma reforma política justa envolveria o quê, Carlito? Envolveria uma representação de fato proporcional no Congresso Nacional, na Câmara Baixa. E a gente é subrepresentado hoje no estado de São Paulo. A gente tem 70 deputados. A gente deveria ter... É o número máximo. E como é que você acha que é? Proporcional... Calma lá, Carlito. Calma lá. Estou falando de uma reforma, né, uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição. Para mudar o quê? A gente deveria ter pelo menos uns 130 deputados. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem 50 milhões de pessoas aqui no estado de São Paulo. Para ser proporcional e equivalente ao tamanho do Brasil, a gente teria que ter uma representação maior na Câmara Baixa. E, de fato, a gente fica sujeito a parlamentares federais que fazem maioria no Congresso Nacional, tanto só você vê os presidentes do Congresso Nacional, quem foi, né? Nortistas e nordestinos, na sua grande maioria. E, infelizmente, essa reforma eu acho que nunca virá. Mas você tem razão. O grande desafio do Brasil é quebrar a mentalidade estatizante do pessoal do Norte e Nordeste. Zoe. Olha, eu não tive a oportunidade ainda de falar sobre a pesquisa. Eu queria ver a popularidade do Lula na rua, como mostram nessas pesquisas. E outra coisa, é muito cedo para a gente discutir sobre esse tema. Estamos em fevereiro, muita coisa ainda vai mudar. Ainda a campanha nem começou oficialmente. E assim como em 2018, vai acontecer a mesma coisa aqui. Porque em 2018 o Bolsonaro perdia total. E aí, 2 semanas antes da eleição, mudou completamente o cenário. Então, eu acredito que é um assunto muito batido para se discutir tão cedo assim. E o Dória, hein? Tá estabilizado, né? Nas pesquisas. Tá estabilizado na margem de erro. 2%, eu tô triste por você, Paulo. Situação estável. Por que, meu amor? Não precisa. Eu tô triste por você. Paulo, mas tem um movimento aí interessante. Não, Dória vai tem um movimento interessante, Zoe, porque o Dória... Eu não tiraria e nem falaria que ninguém, nesse momento, em fevereiro, é perdedor. Eu esperaria mais um pouquinho. Eu também esperaria. O PSDB está tentando montar uma federação com o pessoal do MDB, né? Traria a Simone Tebet para ser vice do Dória. Mas sabe qual é o problema? Foi a minha aposta. Quem é Simone Tebet? Se fosse o Michel Temer da vida... A Tebet não aparece também ganhando 2% nas pesquisas. Insisto naquela minha tese de que Moro não vai ser candidato, hein? Insisto. Eu insisto em que o Dória não vai sair do lugar. Insisto. Mas eu questiono se os votos do Moro hoje iriam pro Dória. Eu não acho. Poderia migrar uma boa parte pro Bolsonaro. Talvez uma parte iria pro Bolsonaro. Posso falar, Paulo? Eu entendo que a hora que apertar, o pessoal, tem uma galera hoje que está junto com o MBL, com o Moro, esse pessoal vai voltar para o Bolsonaro, porque não adianta, vai estar exposto, vai ser um debate entre um ex-presidiário e o Bolsonaro. E o Moro? Porque o Moro estagnou, né? Não empolga. Deu uma estagnada, porque na pesquisa, o Carlito, ele oscila negativamente. Como é que você vê isso? A gente falou sobre isso aqui na semana passada, sobre a participação dele no Flow, onde a gente disse que quem pensou em voltar no Moro e começou a ver as participações dele em programas de TV, em podcasts, começaram a perceber que você não consegue resolver tudo com frase pronta. Você tem que ter um projeto, que é algo que eles dizem que tem, mas não tem. Então, quando o Moro começa a falar de questões complexas, aí a gente entende que ele realmente não entende e isso não agrada ao público que está ali
indeciso. A pesquisa, eu não sei se a gente conseguiu ver nos dados aí, mas tem também o percentual de pessoas que estão indecisas ou que vão votar branco ou nulo, e esse dado é relevante porque na última eleição de 2018, a gente teve no primeiro turno 33 milhões de brasileiros votando branco ou nulo ou se abstendo, e no segundo turno mais de 40 milhões de brasileiros, 44, se não me engano, que se abstiveram do voto ou que votaram branco ou nulo. Então ainda tem essa votação aí que precisa ser estudada também. E sobre a questão do que o Marcos falou aí, ou foi o Paulo, não me recordo agora, sobre que não daria ninguém como derrotado ainda agora, ou perdedor, a gente precisa lembrar que em Bolsonaro, em 2018, no início do ano, apareceu ali com algumas pesquisas 8, 11, 14 pontos percentuais e começou a decolar ali, a gente foi vendo alguns meses para frente. Mas eu acredito que o cenário vai ser esse mesmo, viu, Paulo? Mas, Carlito, eu acho que tem uma diferença importante aí. O Bolsonaro, em 2018, ainda era um candidato desconhecido para muita gente. Né? Apesar de ele já estar aparecendo na mídia há algum tempo, ele era um fato novo na política, ainda mais se lançando para presidente. Esses candidatos que nós estamos vendo agora, todo mundo já conhece, o Lula, o Moro, o Dória, o Ciro, todo mundo já sabe. Então, eu não acho que nenhum desses tenha esse potencial como o Bolsonaro teve em 2018 de crescer tanto. E tem, só para a gente fechar esse assunto, acho que uma outra análise importante, que é o seguinte: o seu Lula, Carlito, à esquerda, seu Lula tá, ó, o Samará disse que é o Boulos, você disse que é o Lula. Não, mas enfim, não sei. É tudo a mesma mas coisa. eu acho. É tudo a mesma coisa, Carlito, aqui é assim. Carlito, você é um Pega um, pega analista. todos. Eu acho que você vai concordar comigo. Os caras de esquerda estão de salto alto, hein, meu amigo? Estão de salto alto. Já falando que Bolsonaro tá morto, que não sei o quê, que já morreu. Eu acho que tá muito salto alto. Seu Luiz Inácio Lula da Silva tá escolhendo ministro, meu. Você tá louco? Isso é autoconfiança, o cara. O que você acha? Então, isso é algo realmente preocupante, tanto que a cúpula mais veterana do PT ali, formada pela Gleisi e outras pessoas ligadas ao próprio partido, já estavam nesse clima aí, inclusive publicamente. E aí o Lula deu uma freada neles, porque o Lula é um dinossauro da política. O Lula, para quem não lembra, perdeu a eleição em 89, perdeu a eleição em 94, perdeu a eleição em 98 e somente depois ali da carta ao povo brasileiro e a sinalização que ele fez aos empresários com a aproximação do Zé de Alencar, é que ele conseguiu tirar aquela imagem do Lula radical, que iria, né, tornar o Brasil um país comunista, que essa história que o Brasil vai virar comunista é desde 37, né? Vídeo que aconteceu na com o Venezuela Plano Cohen, davam risada, né? É desde 37. Tá então, o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é a gente vê agora uma mudança de discurso, sim, Paulo, das pessoas mais próximas ao PT ali, porque esse clima de já ganhou incomoda até o eleitorado. Porque parece, para quem vai votar, que eles estão baixando a guarda e que agora deixar e passar, deixar e fazer, que o tempo vai fazer tudo sozinho. E não é bem assim.